o desaparecimento do cipreste italiano do Brasil. Até a década de 40, por aí, a maioria das casas brasileiras tinha um cipreste plantado na sua entrada, porque houve uma grande imigração de italianos, tudo. E o cipreste em si significava São Miguel, era uma homenagem a São Miguel Arcanjo. Então havia uma tradição católica que no dia de São Miguel Arcanjo, plantava-se um cipreste do lado esquerdo do seu quintal da sua casa, porque o altar na igreja, quem está do lado esquerdo está à direita de Deus Pai, porque se Deus é o altar e Deus está de frente, então ele é à direita de Deus Pai. Mas a missa era celebrada ao contrário, a missa era celebrada para o Oriente, tá entendendo? Por isso que ela era celebrada do outro lado. E aí essa tradição dizia o seguinte, que a sua casa estaria guardada e protegida por São Miguel Arcanjo contra as forças malignas. Então no dia de São Miguel Arcanjo havia uma tradição, mas é uma tradição popular, tá certo? Rezava-se um terço no local, chamava os parentes, os vizinhos, rezava-se um terço e plantava-se os ciprestes. Então você via muitos ciprestes e pinheiros por tudo quanto é lado no Brasil. Por que os pinheiros? Porque além de representar a iluminação e tudo mais, muitas vezes não se encontrava com facilidade o cipreste. No Brasil havia uma dificuldade pela alta demanda de procura. Então plantava-se um pinheiro. Então é muito tradicional você ver muitas casas antigas brasileiras com um pinheiro plantado do lado esquerdo da casa. Infelizmente essa tradição se perdeu, porque começou depois do governo Vargas a arrancar todos os ciprestes nas alamedas. Então esse meio que tem nas ruas, que hoje é plantado palmeiras, eram ciprestes, eram pinheiros, era belíssimo, árvores de boldo e tudo mais. O Getúlio Vargas começou a bolar a ideia de que o Brasil seria a nova terra prometida, o novo Israel, e também pela questão da palmeira. A palmeira no Império, você só podia plantar a palmeira com autorização do imperador, porque o imperador instituiu que se o dinheiro da doação da compra da palmeira era para construir escolas para a nação. Então, se você chegava numa fazenda de um barão de café e via uma alameda de palmeiras, isso representava que ele era muito rico e que ele ajudou muitas ordens religiosas. Por quê? As ordens religiosas tomavam conta até um período de tempo, depois o Dom Pedro II começa a perseguir os católicos aqui no Brasil e tudo mais, tomavam conta da educação. Então, quanto mais alameda de palmeiras tinha numa propriedade, mais rico e mais generoso ele era para com o imperador e com a nação. Entendeu? Então, só nobres podiam plantar palmeiras e assim por diante. E aí o Getúlio Vargas cata isso e começa uma perseguição aos pinheiros, aos ciprestes e tudo mais, e plantar alamedas e alamedas de palmeiras para dizer que o Brasil é a nova Israel, a nova terra prometida e tal. Só que isso começou a atrair muitos judeus para o Brasil, por conta da economia, estabilidade. O Brasil era uma Suíça naquele período, porque nós tínhamos auditado a dívida pública, tinha acabado de pagar a dívida do Império, o Brasil estava independente, estava rico. E muitos judeus chegavam no Brasil e começavam a ver aquela árvore bem famosa no sul, que é que dá o pinhão, que ela tem uns galhos abertos assim, e remetia à lembrança da menorá judaica. E aí o Getúlio Vargas, com medo e por ter amigos sionistas e tudo mais, começou a arrancar isso de todo o Brasil. Arrancar, destruir tudo. Só sobrou um pouco no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela quase entrou em extinção, mas ela tinha em todo o território nacional aquela árvore. Tinha em São Paulo, tinha para tudo quanto é lado. Ele manda arrancar, destruir, queimar aquelas árvores, tá certo? Então há hoje um culto ao Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fez coisas terríveis. O primeiro campo de concentração foi criado no Brasil antes dos nazistas por Getúlio, porque houve uma grande fome e seca no Nordeste, uma grande horda de pobres desceram e ele mandou recolher essas pessoas e criou campos de concentração. Muitas dessas pessoas morreram nesses locais. Depois teve uma infestação de lepra no país por conta dessa grande quantidade de pessoas que estavam nas cidades e tal, e com carestia e fome, taranã, e as doenças se espalharam. Ele também mandou recolher e criou campos de recolhimentos para pessoas com lepras, que as pessoas morreram isoladas da sociedade. Coisas terríveis. Entregou
pessoas para morte, para outros países e tudo mais. E teve coisas positivas? Teve coisas positivas, economicamente, tudo. Só que toda ditadura, o nome ditadura, ela só é dura para os opositores políticos. Se você dançar conforme a dança, você será maravilhoso. E muitas pessoas enriqueceram nessa ditadura e não superaram até hoje a ditadura do Vargas. Então elas sonham com a volta vindoura. Só que ele perseguiu os italianos, tomou 30% de todas as nossas posses, todo mundo que tinha dinheiro teve 30% tomado, depois confiscou casas, imóveis. Um exemplo bem claro disso é a família Lages, no Rio de Janeiro, que teve o imóvel confiscado. Depois, mais para frente, eles ganham num processo judicial a indenização, mas a maioria das famílias morreram na míngua. Muitos pais se suicidaram quando viam os filhos chorando com fome e não tinham o que comer. Ele prendeu japoneses em campos de concentração, tá certo? Japoneses, ninguém toca nesse assunto, mas prendeu japoneses em campos de concentração. Então, o governo Vargas não foi essa maravilha que todo mundo fala, tá? Você tem o Vargas antes do eixo e você tem o Vargas prostituta que muda de lado e fode com o meio mundo, entendeu? Então, voltando ao assunto do cipreste, o cipreste é isso, ele representa São Miguel Arcanjo, mas não é simplesmente plantar o cipreste. Então, a tradição brasileira, tal, que nós herdamos dos portugueses e dos primeiros cristãos, tudo mais, que você vê aquelas alamedas, né, em Portugal, em vários países, como Espanha, tal, de ciprestes, era o corredor de São Miguel, entendeu? Então você plantava aquilo para representar tanto as vitórias contra os mouros na batalha que São Miguel aparece em Portugal e torna-se o anjo de Portugal. Por isso que o anjo que aparece para os pastorinhos é São Miguel, porque tem documentos dos reis tal, do período e assim por diante. Então os ciprestes representam São Miguel Arcanjo. E seria muito bonito se os católicos voltassem a plantar ciprestes, entendeu? Eu espero que essa informação tenha sido vantajosa para vocês. E o cipreste que eu tô falando é aquele cipreste específico, sabe, o italiano, que ele cresce compridinho para cima. É aquela espécie de ciprestes, porque você pode encontrar várias outras espécies de ciprestes aí. Uma boa noite a todos. Se gostou, compartilhe, inscreva-se no canal e deixe o seu like e dê sugestões de vídeo também de melhoria. Não importa se é crítico ou não é, fico muito contente em responder a todos. Uma excelente noite a todos.